Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma entrevista da série sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil e informações para os doadores. Uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí por meio da EGEL, Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, e da Câmara e da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para a UFJ, Presentes Anatômicos. Ela é simplesmente a pessoa que nos procurou para firmar essa parceria entre a Câmara e a UFJ para a realização desta série de entrevistas. A professora Bárbara é formada em odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado em reabilitação oral também pela UFO, doutorado em Fisiologia Oral pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutorado em Anatomia, Fisiologia e Patologia Básica pela Universidade de São Paulo, USP. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Jataí e tem as seguintes experiências como docente: anatomia de cabeça e pescoço, anatomia humana aplicada, técnicas anatômicas e introdução à dissecção. Seus temas de pesquisa são antropometria crânio-facial, mastigação e qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, professora Bárbara, agora do outro lado do balcão, né, como entrevistada. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Francisco, toda a equipe da TV, né? E agora é uma responsabilidade, porque a gente precisa comunicar à comunidade local, sudoeste goiano, os pré-requisitos, como está funcionando, né, o nosso programa de doação aqui no estado de Goiás. Exatamente. Professora Bárbara, que esteve com a gente entrevistando representantes dos programas de doação de corpos de todo o Brasil durante o primeiro semestre e o início do segundo semestre de 2022. E com ela aqui no estúdio da TV Câmara para participar desta conversa, a estudante de medicina da UFJ, Paula Ohana Almeida Alves, que está no 7º período e participou do projeto de iniciação tecnológica PIBIT-CNPq UFJ, doação de órgãos e cadáveres para fins de estudo e pesquisa no Brasil. Ela é integrante atualmente da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade e da Liga Acadêmica de Emergência e Trauma. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigado por sua presença. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, Paula, vamos começar por você, porque você tem um papel muito importante nesse programa que está se iniciando aqui na UFJ, pioneiro em Goiás. Será o primeiro, já é, né? Porque já está em prática, né, professora? Então, ele é o primeiro de Goiás, pioneiro, e você, Paula, teve participação nesse projeto que agora está se tornando realidade. Então, você pode falar para a gente qual a data de início e registro do programa na instituição e sua participação nesse programa? Então, Francisco, como que começou, né? Esse é o primeiro programa, né, do estado de Goiás, e ele começa... Já existia um programa, né, institucional que não estava habilitado para divulgação. E a partir da minha iniciação científica, né, no caso a iniciação tecnológica, a gente começou a praticar mesmo os trâmites mais legais a respeito desse programa. A gente fez inicialmente, o objetivo da iniciação tecnológica era construir um site, né, e estruturar mesmo o programa. E a gente fez, por meio disso, uma pesquisa inicialmente, uma revisão de literatura, buscando artigos, buscando os programas que tinham no país e também no mundo, e entendendo quais eram os fatores que auxiliavam, né, que favoreciam a doação de corpos para ensino e pesquisa, e quais eram os fatores que realmente, assim, que não auxiliavam nesse processo de doação. E a gente encontrou que as principais barreiras eram barreiras de informação. Então, é por isso que a gente está aqui, né? Porque a informação é o principal meio que a gente pode intervir. Então, esse programa, por meio dessa iniciação científica, a gente conseguiu estruturar um site,
né? Essa iniciação científica ela começou em 2020, então ali começa, né, o embrião do programa. E a gente começou estruturando o site com meio dessa pesquisa, tanto de artigos, de programas, e a partir disso começou os documentos, o envio desses documentos e todos os trâmites a respeito de divulgação, porque a gente entendeu que só um site, né, a partir da pesquisa, não era suficiente para poder fazer esse processo. Isso, então vocês têm um site e tem os perfis, ou um perfil nas redes sociais. A gente tem um site hoje, o site ele foi estruturado pela plataforma Google Sites, mas ele se encontra com um link disponível dentro lá do portal, né, da UFJ, dentro do meio ali do laboratório. A gente tem as redes sociais, no caso Facebook, Instagram, do Laboratório de Anatomia Humana, e a gente usa o Twitter também, a gente usa como fonte de divulgação. E agora essa parceria, né, com esses vídeos também sendo divulgados pela TV Câmara no YouTube para poder ir compondo todo esse leque de informações. Exatamente. E, professora Bárbara, o projeto já tem parcerias? Então, a primeira parceria que nós conseguimos foi com a TV Câmara e a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa aqui da Câmara Municipal. A gente considera, então, que conforme os relatos da literatura, se a falta de informação, o desconhecimento é o que impede as pessoas de doarem, porque já existe um respaldo legal desde 2002 para acontecer isso, então o que é necessário é que a gente converse, né? Promover o diálogo com a comunidade sobre o que se trata a doação. Então, o objetivo não é convencer as pessoas de doar, mas esclarecer como funciona e quais são os pré-requisitos. E aí, sobre essa criação do programa, é importante a gente destacar que somos um grupo de professores ali da anatomia, embora 2 espaços físicos distintos. Havia, sim, né, esse cadastro, mas essa ideia mobilizada, mas não havia ainda o cadastro institucional. E o que nós pudemos perceber aqui? O que foi possível perceber com essa parceria da TV? O quão importante é o envolvimento da instituição, né? É necessário um cadastro institucional e a apreciação da proposta pela Procuradoria Federal, considerando que essa ação ainda não existia no Estado. Então, foi importante essa fase da iniciação da Paula, onde a gente percebeu a necessidade de formalizar tudo, primeiramente antes de concluir o projeto dela, né? Então, em 2020, nós tivemos o parecer favorável da Procuradoria, que foi quando nós iniciamos, né, a divulgação, então. Um trabalho, então, pioneiro, porque a nossa universidade é muito jovem, né? Isso. Até poucos anos atrás, éramos um campus da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e não tivemos essa guia, né? A universidade mãe, vamos assim dizer, como não tem o programa, não serviu de guia. Então, vocês tiveram que começar assim do zero, como pioneiras mesmo. Uma outra parceria que a gente estabeleceu foi com o Instituto de Ensino e Pesquisa de Goiás de Rio Verde. O professor Cláudio, que é o chefe do departamento ali, né, do Instituto, ele participa da Sociedade Brasileira de Anatomia na função de tesoureiro, na última gestão. E da professora Andréa Oxley, que foi convidada, né, para fazer aquele curso de especialização. Então, nós tivemos toda a orientação dali e, por isso, conseguimos colocar em funcionamento, né? E como eu já disse, a UFJ ainda é uma instituição jovem, então ela hoje, o Laboratório de Anatomia ainda trabalha com corpos do tempo da UFG. E como o programa ainda não foi efetivada nenhuma doação, ele trabalha, então, com corpos não reclamados, é isso? Isso. Então, no laboratório, nos 2 espaços físicos, os cadáveres têm essa procedência. Vieram do sistema de corpos não reclamados. Ainda não tivemos o recebimento de corpos, cadáveres inteiros, né, doados, né? Então, a ideia é que, com todo o esclarecimento, essas pessoas que querem ser estudadas manifestem o seu desejo, cadastrando no programa em vida, né? Ou conversando sobre o assunto com a família.
Certo. E até o momento não houve, assim, pessoas de fora da comunidade acadêmica ainda não procuraram para se cadastrar. Sim, já temos houve? Cadastros da comunidade local. Isso é muito bom. Então, essas medidas de divulgação que a gente vem adotando, elas realmente têm um efeito, são efetivas, né? E as pessoas que querem doar, elas estão se cadastrando, né? Os cadastros já estão acontecendo. Tá certo. E, professora Bárbara, quantos alunos atualmente estão cursando anatomia na UFJ? E essa pergunta é muito importante, porque o objetivo de tudo isso é o atendimento do profissional que está em formação, né? Primeiramente. Em segundo plano, fica o desenvolvimento de pesquisas, né, científicas. Então, o que nós temos hoje na UFJ é a formação ali em torno de 450 alunos anualmente. Então, na teoria, precisaríamos de 40 cadáveres, corpos humanos, né? Vamos falar corpos humanos. É uma média mundial, assim. Isso. E isso não acontece hoje, né? Então, é necessário divulgar realmente esse valor do material biológico para a formação desse pessoal. Então, quando o aluno que vai estudar medicina, enfermagem, biomedicina, entra na universidade, a primeira matéria que ele tem é anatomia humana. É como se fosse assim o cálculo para o engenheiro. É uma matéria básica. O alicerce mesmo. Isso. É o alicerce onde ele identifica. Onde ele identifica onde estão as estruturas que compõem o corpo humano. Então, nesse sentido, é importante que ele faça esse estudo no corpo humano, que é fidedigno em textura, profundidade, né, e localização das estruturas. Isso. Eu aproveito então para perguntar para a Paula, para ela falar sobre essa experiência como aluna, como acadêmica de medicina, né? Qual a importância do uso de peças humanas no aprendizado e falar sobre sua experiência. Então, Francisco, ainda que a gente hoje tenha muitos recursos, né, tecnológicos, muitas peças, assim, muitos simuladores, e a gente tenha também recursos em sites, né, em programas, não tem nada que substitui, né, o corpo humano, né, de um cadáver. Não tem como substituir, por conta desses aspectos que a professora mencionou, de textura, né, essa semelhança mesmo com o que é o organismo mesmo vivo. E também colocar a gente diante daquele corpo humano desperta na gente muita humanidade, né? A gente não aprende só sobre peças ali, sobre estruturas e sobre inervação, irrigação. A gente aprende também sobre humanidade, sobre respeito. E quando a gente conversa aqui, fala sobre o programa, o objetivo não é convencer ninguém, né, sobre algo que essas pessoas não querem fazer. É divulgar a informação para que pessoas que querem, né, que queiram, saibam dessa possibilidade e a gente consiga aproximar a comunidade, para que a comunidade veja a universidade como uma extensão mesmo da própria comunidade. A universidade está ali com esse papel, né, de servir para a comunidade mesmo, tanto em ensino quanto em pesquisa, as próprias ações de extensão que são feitas, né? Então, assim, é uma extensão mesmo de toda a comunidade ataiense. E quando a comunidade vê isso, todo mundo pode aprender juntos, não só nós alunos, né? É verdade, os dois lados têm a ganhar, né? Professora Bárbara, então vamos falar sobre uma parte mais prática, então, né, do programa. Qual o critério de aceitação do corpo doado? Em relação à estrutura física, a gente fica restrito, né, no recebimento de corpos com um peso superior a 100 quilos. Né? Então, e além desse critério, a presença de doenças infecciosas. Então, são esses dois fatores restritivos que a gente tem adotado. Além dos legais, né, corpos que foram... vítimas de mortes violentas, mortes crimes. Violentas, exatamente. Então, esses também a gente não tem condição de receber. Que a polícia sempre requisita para fazer alguma exumação, outro exame. Podem ser provas de um crime. E não dá para usar ali no laboratório, né? Porque ele tem que ficar ali sendo tratado, né, adequadamente para poder servir como objeto de estudo. Isso. Exatamente. Exatamente. Agora,
uma pergunta para a Paula. Existe algum evento de homenagem aos doadores pela instituição? Tá fresquinho. Dia 29 de agosto vai ter uma cerimônia, né, de homenagem aos corpos doados, né, e a esses doadores no Teatro Sesc, às 5h30. E lá vai ser uma oportunidade, né, de conhecer sobre o programa e também aprender de uma forma geral, né? Vamos ter oradores, vamos ter muita informação lá. Fica o convite, que vai ser uma oportunidade da gente homenagear essas pessoas, né? Que já se cadastraram e também todos os doadores de uma forma geral. E uma oportunidade de aprender também. Ótimo. E a TV Câmara estará lá para fazer essa cobertura e a transmissão ao vivo, nessa culminação, né, professora, de todo esse trabalho. Né? Isso, muito importante para a região do Sudoeste. Nós convidamos, então, as instituições de ensino, diretores de hospital, né, então, para envolver e divulgar o que está acontecendo aqui na UFJ. E é aberto ao público, não existe taxa, é gratuito, e então estão todos convidados. Muito bem. E, professora Bárbara, como é possível ao interessado, aquela pessoa que quer deixar seu corpo para o ensino e a pesquisa nas instituições e que na UFJ, no nosso caso, como ele deve proceder? Sim, então, o primeiro passo é enviar um e-mail ou entrar em contato por telefone para que a gente consiga esclarecer, conversar, conhecer a intenção, né, a vontade daquele que quer se cadastrar. Tá? Então, presentesanatomicos@ufj.edu.br e os telefones 3606-8234, DDD 64, ou o plantão DDD 64 99213-9807. E a pessoa entrando no site da UFJ também consegue chegar? No site do programa. Ali no site ele vai encontrar todos os documentos. Então, são várias situações. De repente, quando há um tratamento cirúrgico e um órgão ali vai ser removido, ele tem vontade de que esse órgão, essa parte do corpo, seja destinada ao UFJ. Então, existe um documento específico para aquela situação. Né? Fetos, natimortos, então a gente pode também receber, existe uma outra documentação para essa situação. E, finalmente, o corpo. Né? Então, mediante o interesse de doar o corpo, além do processo de oficializar, efetivar, né, a doação, existe a possibilidade de cadastro. Então, para se fazer o cadastro, tem uma documentação específica. E ali no site elas estão todas disponíveis para o participante fazer o download, imprimir, e há necessidade de reconhecer a assinatura no cartório. Né? Isso, então, reconhecimento de firma. Isso. A gente recebe os cadastros distantes de Jataí. Existe um limite de quilometragem para receber o corpo pelo carro de funerária, mas o cadastro ele é possível, desde que os documentos e esses documentos assinados sejam enviados por correio. As pessoas da região aqui podem se cadastrar. Podem se cadastrar. Não só do município de Jataí. Isso. Exatamente. E nas nossas entrevistas, né, com representantes dos programas de doação de corpos de todo o país, nós tivemos várias instituições que entregam para o doador um cartão, né? Faz parte dos planos da UFJ também. Isso. Instituir esse cartão do doador? Está em fase de desenvolvimento, né? A gente vem agora com essa necessidade de dialogar com os cartórios, com as instâncias jurídicas locais para tentar conseguir uma certa celeridade na documentação. É o primeiro programa do Estado, então tem todo um protocolo para impressão, para se colocar a certidão de óbito, né, adequada para a doação, onde a gente tem que ter o assentamento, né, a lavratura do óbito para a instituição, para o UFJ. Então, esse diálogo está sendo feito agora para facilitar na ocasião da doação. Tá certo. E na ocasião, digamos que um doador cadastrado morre, quais as providências que a família desse doador deve tomar? Sim.
aí entra a história do cadastro, né? Ele facilita nesse momento da morte. Então, a gente precisa conversar sobre o assunto durante a vida, né? E não é no momento da morte essa conversa sobre a doação, tá? Então, o cadastro ele vai facilitar, porque já existe o termo assinado em cartório dizendo que ele quer ser doado, né? Mas, se não existe um cadastro, a família pode entrar em contato pelos mesmos telefones e e-mail e a gente vai orientar e adotar as providências legais para receber o corpo. Tá? Exatamente. E não é algo obrigatório, a família não é obrigada a cumprir o desejo, mas é bom que essa conversa aconteça antes, né? Entre a família e o doador, né? Para que não haja esse contratempo depois que o doador venha a falecer. Né? Isso, o cadastro ele facilita, mas a decisão final é da família, como você disse, né? Então, se houve uma conversa e a família deseja cumprir a vontade daquele ente querido, também é possível essa doação secundária, desde que a gente consiga, né, as autorizações pertinentes. Muito bem. Então, eu quero agradecer às duas aqui pela presença. E se tiver alguma coisa que nós não perguntamos, quiser acrescentar, fiquem à vontade. Manifestem, né, os seus desejos em vida, né, porque isso vai ajudar bastante, né, no momento de morte. E vamos na cerimônia dia 29 para conhecer mais, né, sobre essa possibilidade. Vai ser uma oportunidade de aprendizado em conjunto, né, e uma parceria aí entre todos. Exatamente. Professora Bárbara. Eu quero agradecer a oportunidade. Essa série de entrevistas foi importante, foi praticamente um treinamento para toda a equipe do programa, né? Vai estar disponível para a gente continuar aprendendo com os outros programas a fazer funcionar de forma correta, né? Então, muito obrigada, TV, pela oportunidade, a EGEL pelo apoio. E desejo sucesso aqui no trabalho de vocês, né? Que a gente continue com essas parcerias. Muito obrigado. E em nome da equipe eu deixo os parabéns para vocês, né? Pelo pioneirismo e pela importância desse projeto para o futuro da ciência e da medicina e de todos os cursos aí, de todos os profissionais de todas as áreas da saúde que necessitam da anatomia para poder se tornar profissionais de alto nível. Conversamos aqui com a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, que é representante, é a coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da UFJ e representante do Programa de Doação de Corpos para o UFJ Presentes Anatômicos. E com a Paula Ohana Almeida, que está no 7º período de Medicina da UFJ. Muito obrigado a vocês e espero você na próxima entrevista sobre os programas de doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil. Informações para os doadores, uma parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade Federal de Jataí. Até lá!